Fala família Escalada, eu sou Marcos Pereira, psicólogo, psicanalista. E aqui no meu Divancast, na minha mesa, eu recebo hoje talvez um dos episódios mais significativos para mim. Veio de longe, né? De longe, tão perto, mas de longe, de BH. Tá aqui comigo meu filho, Leonardo Soares, vulgo Leozinho. Leozinho. Deixou de ser Leozinho, ó. Há muito tempo. Você tá doido? Então, Leozão, inclusive você trata de cuidar, viu, Leozão? Você só casou, tá aí só... Comemorando o primeiro ano, cara. Já fez um ano agora, né? Fez um ano agora em outubro. Cara, 14. Parece que foi ontem, filho. Tem sido um ano muito bom, um ano sensacional, assim. Deus foi gracioso com você, te deu uma mulher muito maravilhosa. Um beijo pra Ana, ó, Norinha do coração. Mulher maravilhosa. Não, olha, quem achará? Quem achará? As mulheres virtuosas. Obrigado por você liberar o Léo. Ele tá de férias esses dias, veio passar aqui comigo. E vai ser legal aproveitar que ele tá aqui e sentar na mesa, né? A gente tem uma história bonita, dura, sofrida, mas com um final feliz, né? É verdade. Só Deus sabe, né, filho? É verdade. Eu costumo dizer que a paternidade, ela deveria nos pegar quando a gente está pronto para ela. Uhum. Mas a gente costuma agir como criança, em tempos de criança, e acaba tendo comportamentos de criança, né? Você foi um presente que Deus nos deu, para mim e para sua mãe, mas a gente era duas crianças. Basta te olhar, olha. Eu tô me sentindo até mais velho que sou, porque virou um homaço, né, cara? E de um caráter assim que eu confesso que eu aprendo todos os dias com você. Todos os dias. É muito gratificante. E, ao mesmo tempo, me coloca numa condição que eu tenho que agradecer a Deus, a vida, a sua mãe, a tudo que... O cuidado que Deus teve com você de forma tão especial, porque eu fui um meninão, né? Sempre longe. Nunca tivemos a oportunidade de morar junto, de passar um tempo junto. Sempre morei muito distante e muito menino mesmo. Não justifico minhas atitudes, nada disso. Deveria ter sido um outro tipo de comportamento, né? Mas graças a Deus que você é mais generoso do que eu. Graças a Deus. É verdade. Que talvez o Espírito Santo tenha feito uma obra muito maior do que eu poderia fazer, né? E hoje, assim, eu não sei da sua parte, mas da minha, você é meu amigo, né? E eu procuro, de forma tão natural e gostosa, eu divido com você tudo aquilo que eu estou vivendo, todos os sonhos que eu tô sonhando, e eu agradeço por ser esse motivador que você é. Eu mando você, não, faz assim, vamos fazer desse jeito, vai ficar assim, nossa, tá voando, tá... Cara, então assim, é muito bom ter você na minha vida. Não vou reclamar que não tivemos isso no passado, porque lá a gente não muda, mas agora a gente pode fazer uma coisa muito nova e linda pela frente, né? E tá muito gostoso mesmo. Eu acredito que ficaram muitas lacunas, né? Nessa caminhada. Um buraco que deve ter doído muito. Uhum. E talvez não tenha nem remédio para essa dor lá de atrás, né? Mas a gente pode estar construindo como é que eu posso dizer? Um bálsamo novo, né? Um novo caminho. Um novo caminho. Eu acho que eu tive sempre... Acho que a dúvida de todo mundo que nasce um pouco mais distante do pai, geralmente principalmente para quem está num contexto da igreja, num contexto cristão, a pessoa vai se perguntar muito assim, então a galera começa a falar sobre um Deus que é pai, um Deus que é cuidadoso, e de repente você começa a enxergar essa figura com dificuldade, porque você fala assim, mas como assim? Se Deus é um pai, nós estamos com um problema sério aqui. O que é pai? O que é pai? E eu lembro que em um acampamento de adolescentes, eu já era da liderança, mas eu estava dando um pequeno grupo, e a pergunta do pequeno grupo era, quem é Deus para você? E assim, mesmo estando na rotina da igreja, aquela coisa toda, eu ainda não tinha parado para pensar, quem é Deus para mim? A gente sabe, Deus é o Senhor, é Criador, Deus é tudo, mas às vezes a gente não para uma pergunta tão pessoal, quem Ele é para você? E aí, algo que na hora tocou meu coração foi, Deus é um pai presente. É algo que eu consegui entender
tendo um relacionamento com Deus, quem era o pai presente o tempo todo. E algo que eu sempre falo no canal, falo com os meninos quando eu liderava na juventude, é que as pessoas, elas vão sempre decepcionar a gente. Né? Os nossos pais vão decepcionar a gente, os maridos, as esposas, todo mundo vai decepcionar, os avós, porque ninguém é perfeito. Mas a pessoa que não vai nos decepcionar é Deus. Então, se a gente se apegar nas pessoas, a gente não vai conseguir nem liberar perdão. Porque a gente vai ter sempre a expectativa de, cara, você não deveria ter errado comigo, você errou. Mas se a gente já souber que essa pessoa não é perfeita, que ela vai ter os defeitos dela, que ela vai ter os erros dela, as limitações dela, a gente consegue liberar perdão com muito mais facilidade. Porque as nossas expectativas não estão nela. Porque a gente sabe que, para eu ser feliz, eu não preciso que essa pessoa seja perfeita. Porque ela não vai ser. Então, assim, olhar para esse tipo de caminhada foi o que me deixou em paz por muito tempo. Às vezes vem, né, coisas na cabeça da gente, mas aí é coisa da idade também. E com o tempo a gente vai ficando tranquilo com isso. Cara, de onde saiu essa maturidade toda? Aí foi o Espírito Santo, mesmo, porque não tem condição. Sério, eu fico babando te ver falando, vendo seus vídeos, vendo a sua história. Eu não ouso discutir teologia com você, e fiz seminário, você sabe disso, mas eu te acho um estudioso da Bíblia, assim. Seu pastor tá muito bem servido com você lá, com a Ana, chega esse casal, né, bem comprometido com tudo, e de uma lucidez, cara, que é muito bonito de ver, é muito bonito mesmo, muito bonito, você vê a graça de Deus em tudo isso, né, tudo mesmo. Com todo esse contexto aí que a gente tá falando, né, hoje você tá com 25 anos. 25. Cuidado, parece não faz cálculo não. Hã? Faz cálculo não que piora. 25 anos, olha aí. É muito tempo, né, cara? Já tá um jovem, né? E nesse 1 ano de casado aí, o que deu pra aprender? Não fala paciência não, que a Ana vem aqui, sai lá de BH. Vem bater aqui. Mas algo nesse primeiro ano que eu já morava sozinho, né? Já tinha 4 anos que eu morava sozinho. Mas algo que eu comecei a aprender é que as coisas nem sempre vão ser do meu jeito, né? Nem sempre vão ser da forma que eu acho que devem ser, né? A gente, dando exemplo simples, né? Aquela velha do o papel higiênico é pra fora ou pra dentro. Esse é o mínimo, mas assim, eu aprendi que pra gente ser feliz como casal, né, como duas pessoas, a gente sempre vai precisar ceder, né? A gente precisa chegar num relacionamento completo. Então, assim, pro nosso casamento, o entendimento que a gente já tinha era que eu já era feliz, a Ana já era feliz, e nós, como duas pessoas felizes, a gente se encontrou. E nesse 1 ano a gente aprendeu que, cara, pra gente continuar nesse âmbito de felicidade aqui, a gente vai precisar ceder em dado momento, porque a gente entra no relacionamento para fazer o outro feliz. Eu quero manter porque eu encontrei ela feliz. Ela me encontrou feliz, então a gente quer manter o outro feliz. Não é aquela questão do bem conservadora de não, porque o pai dela dava isso para ela, eu tenho que continuar dando. E isso eu acho que mais do que o financeiro é a saúde mental, psicológica. Eu quero que ela continue feliz, porque eu encontrei ela feliz, né? Então, assim, no relacionamento, o que a gente tem aprendido é a sempre prezar pelo outro, né? Às vezes eu não gosto de comer algo, mas não, vamos comer hoje, né? Eu não gosto de assistir um filme ali de comédia romântica, vamos assistir hoje, porque tem gente que nunca vai assistir o filme que o outro, né? Nunca cede. Então, assim, eu aprendi que a gente, para fazer o outro feliz, nem sempre as coisas saem do jeito que a gente planejou, do jeito que a gente aprendeu. E você falou uma das verdades, não existe verdade absoluta, mas eu ouso dizer que essa talvez seja uma verdade absoluta, né? Que ninguém vai fazer o outro feliz, ele já tem que estar. Quando você encontra a Ana e você diz assim, eu já estava feliz e ela estava feliz, então assim, ela não veio pra sua vida pra falar assim, agora eu vou fazer esse cara feliz. Não, você já era. E é bonito quando você diz assim, eu não posso quebrar isso aí. Se ela já era feliz, ela tem que no mínimo continuar, velho. Vou estragar a vida. Mas é bonito isso, porque é totalmente psicanalítico isso, né? É o que eu procuro fazer no consultório, porque as pessoas vêm, né? Existem relacionamentos aí de 40, 50 anos que acabam porque o cara fala assim, ela não me faz feliz.
ela não me completa, tá sempre faltando alguma coisa. Aí, às vezes, ele põe na relação íntima que não tá boa, que não é do jeito que ele queria, é que ela não cuida da casa do jeito que ela deveria, é que aí ela, porque ele não tem o recurso que eu gostaria que tivesse. Se você for buscar esse universo de diferenças, você não fica casado nem um dia. Isso é verdade. Porque são dois mundos totalmente diferentes, né? E aí é um contraponto. Você que é cristão, eu também sou, né? Mas você é mais assíduo aí no todo, tem um ministério bonito. Depois, gente, segue lá. Você que é aqui do meu canal, o Léo tem um canalzinho humilde lá, o cara tá estourando. Léo Soares, não é isso? Isso, Léo Soares. Fica melhor para pesquisar quando você pesquisa Léo Soares GC ou Léo Soares Estudos Bíblicos. Aí com certeza você vai ver minha fotinha lá, entra, se inscreve. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Aí, tá bombando. Pra glória de Deus, claro, glória, né? Eu vejo isso lá no intuito do seu canal e me perdi. Tô tão emocionado que eu... Mas assim, não é uma realidade. Eu acho que assim, no âmbito religioso, a gente precisa entender também como que Deus ele precisa ser o centro da nossa vida, né? Às vezes a gente também tenta buscar a satisfação em coisas secundárias, né? Talvez seja com a casa que eu tanto sonhei, com o carro que eu tanto sonhei, com o emprego dos meus sonhos, com a vida dos meus sonhos. Mas se a gente não estiver satisfeito em Deus, com o que Ele já proporcionou pra gente, aí a gente nunca vai conseguir uma satisfação real. Eu acho que o apóstolo Paulo falava sobre isso, né? Porque às vezes a gente procura os prazeres da vida. Mas aí a gente chega no final, a gente não está nem satisfeito, porque toda vez que a gente alcança, a gente quer algo maior. E isso nunca vai preencher o vazio que está no nosso coração. E o vazio do nosso coração é o vazio que só Deus consegue preencher, né? Então, assim, uma verdadeira satisfação, eu até acredito que é somente com Deus na nossa vida, né? Que a gente não vai estar buscando coisas para preencher o tempo todo. Eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Sabendo que você já tem tudo que você precisa, você já vive com mais tranquilidade. Quer dizer que você não vai conquistar a coisa? Não. Quer dizer que agora você tem tranquilidade para conquistá-las, né? Você não vai sacrificar a sua família em prol do seu sonho, né? A gente ouve muitas pessoas falando assim, não, mas minha família tem que entender que eu quero fazer isso aqui, que é um sonho, ou então minha família tem que entender que eu estou fazendo isso aqui pelo bem deles. Mas aí no meio do caminho, né, você larga tudo. Não, eu preciso dar um futuro para minha família. E aí o presente você deixa para trás, em prol de um sonho que você tem. Então, assim, eu acho que a gente precisa ser satisfeito com o que a gente tem. Eu acho que um princípio que a gente não pode largar. A gente precisa ser satisfeito, viver satisfeito. Eu tenho muita dificuldade de assimilar essa afirmação. Aí entra meu lado cético da profissão. Mas porque eu só fazendo eu consigo te entender quando você fala satisfação, que você tem que estar satisfeito. Eu chamaria de gratidão. Porque às vezes a gente fica tão focado no que não tem que você não é grato pelo que tem. Então às vezes você tem uma mulher fantástica, um marido fantástico, um relacionamento gostoso e tal, mas você está focado no que está faltando. Aí, como você mesmo disse, vai faltar sempre. Hoje está faltando a casa sonhada. Aí você compra. Preciso comprar móveis planejados. Essa casa tem que ter móveis. Aí você trabalha. Quando está com móveis, poxa, essa casa não pode ter um carro desse. Ele tem que ter um carro compatível. E por aí vai. E aí daí vai embora. Então você não vai ter essa satisfação nunca. E aí eu acho que quando você diz que quando você tem Deus, é meio que... quando eu pregava, né, que eu estava mais à frente disso, eu gostava da interpretação bíblica de Salmos, quando diz assim, o pessoal gosta muito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá, então, eu não tenho carro, vamos orar. Que o Senhor é meu pastor e já que ele é meu pastor, então eu tenho que ter tudo. Eu tenho que ter tudo. Só que a tradução mais exata é o Senhor é meu pastor e nada me faz falta. Exatamente. Aí muda muita coisa, né? Muda muita coisa. Por exemplo, se eu não tenho isso, é porque ele entende que não me faz falta. Gera esse lugar de conforto que você está dizendo. E a vida 2 é muito difícil, né? Por isso que o meu consultório lota. Eu tenho casal, então, dá muito tema gostoso lá de tratar. E como é que é a fé e o relacionamento? A fé tem ajudado nessa sustentação do casamento? Contribui? Essa vida devota? Com certeza. Eu acho que assim, é algo que a gente
tem conversado bastante, porque é algo que até transcende. Porque às vezes a gente, na nossa rotina do dia a dia, a gente pensa muito com o natural das coisas. E a gente tem aprendido muito a desfrutar o caminho. Então, assim, a gente precisa entender que existe algo que é sobrenatural e que transcende o que a gente tem vivido. Então, quando a gente senta para conversar, quando a gente senta para orar juntos, quando a gente senta para pensar juntos algo sobre o Senhor, a gente começa a viver coisas realmente sobrenaturais. Às vezes são problemas que, cara, é dinheiro que a gente não sabe de onde vai vir, a gente não sabe se vai conseguir pagar as contas, mas a gente está tranquilo, de uma forma tão assim, sobrenatural, né? Eu, conversando com o meu pastor uma vez, falei assim, cara, te mandei mensagem, só que acho que ele tinha viajado e eu não consegui falar com ele. E ele falou assim, mano, você tá precisando de quê? Eu falei assim, cara, há uns 2 dias eu acho que tava quase me jogando na frente do ônibus. Mas aí, não consegui falar com você, mas eu tive que orar. E aí, assim, Deus deu uma paz, que eu falei assim, cara, agora eu acho que assim, eu vou te contar o que tá acontecendo, porque eu tô tranquilo, Mas assim, porque é algo que a gente sabe que o problema tá lá, o problema ele não foi sobrenaturalmente, ele sumiu, pum. Embora eu acredite que se Deus quiser, ele vai fazer. Mas essa tranquilidade, e aquilo que a gente falou da satisfação, é de conseguir falar assim, cara, eu tô com um problema aqui, mas se eu tenho Deus na minha vida, se ele tá fazendo, se ele tá agindo através de mim, eu não preciso de mais nada. Eu posso ficar tranquilo. Aquela questão e outro versículo que é mal interpretado, que é o de posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não, Paulo acabou de fazer a pior lista da humanidade do que ele passou. Começa a falar, não, eu sofri naufrágio, né, eu fui picado por cobra, eu fui apedrejado, eu fui dado como morto, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, assim, no nosso relacionamento, cara, parece que às vezes está tudo desabando, mas a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. A gente pode passar por dificuldade, a gente pode passar por doença, a gente pode passar por qualquer coisa. Porque esse versículo ele não tá ali na lista boa, não. Não. A gente pode ir para Dubai naquele que me fortalece. O contexto não é nada favorável. Não é nada favorável. E é realmente nessa hora que a gente vê a mão de Deus. Porque nos momentos fáceis a gente está quase virando judeu daquela época de Jesus, de entender que o cara que ele é mais rico, ele é mais abençoado. Né? Hoje a gente vê em várias igrejas isso, inclusive, mas não condiz com a realidade. Né? Quando a gente está passando pela tribulação, quando a gente está passando pelo deserto, né? Aí que a gente vê a mão de Deus. Porque é aí que a gente vê Deus colocando o fogo para nos, né, acender na escuridão, para a gente passar pela noite. A gente vê a nuvem de fumaça ali para tampar o sol. Gente. Então, assim, aquilo que aconteceu com o povo no deserto. Na hora da tribulação, o maná cai do céu. Na hora da tribulação é que a gente vê a mão de Deus de verdade. Porque, assim, na bonança, na tranquilidade, cara, isso aí, né, assim, a gente fala, o justo ele vai passar por isso, mas o ímpio, o injusto também. Né, gente, como que eu vou falar assim, o Elon Musk, ele é cristão? Não. Mas ele, como assim? Como assim? O cara é abençoado, ele é rico e tal. Então, assim, se a gente for olhar, Deus abençoa quem tem dinheiro, que é basicamente isso que a gente pensa. Né? Então, assim, a gente tem esse problema de olhar para as pessoas, que a vida parece que é um mar de rosas, e falar assim, não, Deus está com aquela pessoa. Mas a gente não vê, às vezes, as dificuldades que a gente está passando na vida, como que Deus tem nos sustentado, como que Ele tem levado a gente para outro lugar mesmo. Né? Assim, tem coisas que, cara, quantas pessoas não estão separando por causa de R$100 mesmo. Né? Às vezes, por causa de o cara não consegue deixar de ir no jogo do Cruzeiro. Fica chateado. O cara fica chateado. O cara não pode jogar uma peladinha no domingo, aí já vai levando aquilo pro coração, e quando assusta, já está sendo motivo de separar. Né? Então, assim, Deus ele faz coisas sobrenaturais e nas mínimas coisas, né? A gente às vezes está esperando grandes coisas. Deus abriu o mar de novo, mas assim, ele tem aberto o mar várias vezes na nossa vida. É nos detalhes, né? Nos detalhes. Nesse curto tempo aí, qual foi o maior aprendizado que você teve? Acho que essa questão do aprender a, minha opinião, valer um pouco menos, acho que foi a escola, tá? Foi a escola. Moldou então, né? Moldou. Porque
eu sou o mais velho, né? Então, assim, tecnicamente, a minha opinião já vale mais. Qual jogo que a gente vai jogar, qual filme que a gente vai assistir. Qual brincadeira vai ser hoje. Qual brincadeira vai ser hoje, qual que é a cor do quarto, quem vai dormir na cama de cima, quem vai dormir na cama de baixo. As decisões eram minhas, né? Minha mãe, depois que ela divorciou, eu ficava muito com meu irmão. Então, assim, todas as decisões eram minhas. Eu era o mais velho. E assim, eu tive que aprender que nem sempre as decisões vão ser minhas. Agora quem é mais velho é a Ana, né? Nas decisões. Eu brinco assim, né? Às vezes os caras me chamam pra fazer um negócio, eu vou perguntar à minha mulher se eu quero ir. Basicamente, não, que a última palavra é a minha, sim, senhor. Você não tá me chamando, eu quero ir? Não, você não quer não. Então, galera, eu não vou querer não. Brincadeira, mas eu acho que é uma troca, né? É uma... E quando você tem alguém maduro do lado, não tem nada demais você ceder, ué, porque você tem alguém que tem consciência do que está sendo feito, você tem alguém que tem percepção da vida como um todo. Então, cara, você não está cedendo pra uma criança que vai te levar num buraco. Não, e aquela questão assim, né? Por exemplo, a questão, a gente falou do futebol, né? Às vezes o cara quer ir no futebol, mas ele é o cara que não deixa a esposa nem ir no shopping com os amigos. Mas ele quer que ela deixe ele jogar bola. Então o relacionamento já se torna abusivo porque os dois não cedem nem lá nem pra cá. E depois eles querem jogar assim, mas a mulher não deixou fazer nada. Mas a mulher é isso, a mulher é aquilo outro. Você sabe que eu acho que tem um fetiche nesse discurso do cara? Não, minha mulher, que ele tipo assim, eu sou muito gostoso. Mas eu conheço gente que é assim, que gosta da mulher ciumenta. Isso. Tem que ser assim. É que como marcasse um lugar de poder dele. Isso. Entendeu? Né? Às vezes a mulher paga um pato que nem é dela. É verdade. Que nem é dela, entendeu? Porque o cara quer chegar na rodinha e... Entendeu? Minha mulher é difícil demais. Minha mulher é difícil demais, tal. Porque Freud vai dizer que quando João fala de Maria, eu sei mais de João do que de Maria. Então, cara, se você ouve alguém falando muito do outro, questione de quem que ele tá falando. Geralmente é dele. Léo não presta, Léo é um cara assim, Léo é estúpido, Léo é não sei o que, Léo fez isso, Léo aquilo outro, Léo não sei o que. Será que a pessoa tá falando do Léo? É verdade. Hã? E é uma pessoa ruim de conviver, né? Assim, fica chato, né, cara? Nossa, você senta na roda, tem gente que só tá ali pra reclamar. E assim, eu acho que das traições, uma das piores é essa. Você sentar numa roda e falar mal da sua esposa. Falar mal do seu marido. Chegar no serviço, meu marido faz isso, meu marido faz aquilo, meu marido faz aquilo. Então, minha esposa é assim, minha esposa é assada. Eu acho que assim, a maior parceria, a parceria de sucesso é aquela que o casal ele se protege. Né? O casal que está em uma situação, talvez a esposa está até errada, mas assim, tem que abraçar, tem que ir para cima, tem que falar assim, não, minha esposa, tá tudo certo. Em casa a gente resolve, em casa a gente conversa. Mas aqui, na frente dos outros, não. Aqui a gente... Deixa tá tudo certo. Aqui... amor, você tá certa. Não, tá certo. Não, isso tranquilo. Porque eu acho que assim, expor o outro demonstra uma fragilidade do casal. Né? Não é só de um. De ambos, né? De ambos, né? E tipo assim, eu acredito que... quando eu falei pra você aqui há uns minutos atrás, de onde saiu essa maturidade? Eu realmente fico procurando, porque eu, quando converso com você, eu não vejo um cara de 25 anos. São ideias muito bem formadas, são posicionamentos muito sólidos. Então, assim, geralmente, eu vou dizer por mim. Eu com 25 anos, bicho, não. Cara, muito fantasia, muito sonho, muito desvaneios, né? Eu não vejo isso em você. E o legal é que a gente julga as pessoas. Eu falei isso em algum dos episódios aqui pra trás. Depois você maratona aí nas séries aí que você vai ouvir. Foi com algum dos convidados aqui, eu não lembro. Mas a gente julga as pessoas como peças acabadas. Como se você vai comprar um carro, ele tá pronto e você vai julgar o valor dele. Só que pro carro tá pronto, ele passou por uma linha de montagem. Ele entrou lá só o chassi. Aí o chassi veio, coloca as peças, vem montando, chegou lá no final, montou. Então, mas eu acho que você já tá na rua, né? O carro já tá andando. Então, eu acho que a vida,
a dureza, né, a forma como você teve que passar pela vida te colocou nesse lugar. E eu fico feliz pelo lugar que você está hoje, não pela história, mas que o que você se tornou. Porque aí eu vejo um casamento massa, você pronto para um casamento, porque eu na sua idade não estava pronto para o meu. Se eu olho hoje e falo, não, eu não deveria ter casado novo. Não era meu momento, eu não estava pronto. Eu não estava pronto para assumir as responsabilidades que eu tinha naquele momento. Não estava, não. E hoje eu preciso ter esse olhar crítico para poder, por exemplo, eu não acertei, eu errei muito. Não me orgulho de nada disso. Tem muita coisa que eu queria ter o poder de voltar ao tempo e fazer uma história diferente, mas eu não posso, né? E ninguém pode. Então esse veículo inacabado, eu acho que você encurtou o processo. Encurtou. Eu acho que sim, a gente tem que trocar a roda com o carro andando. Né? Eu acho que você trocou a roda com o carro flutuando. Mas assim, acho que a gente... nossa, aí foi frase de desenho animado, mas que a gente leva pra vida, né? Mas eu acho que assim, o homem que ele é sábio, ele aprende com os erros dos outros, né? Ele aprende com os seus erros, na verdade, né? E o homem mais sábio aprende com o erro dos outros. Eu acho que desde mais novo eu sempre olhei ou soube fazer uma análise no erro da pessoa que estava ao lado para eu falar assim, cara, eu não quero isso para minha vida, não quero ser assim, né? Eu não quero ter esse relacionamento com a minha esposa, eu não quero ter esse relacionamento com meus familiares, com meus amigos, eu quero ser uma pessoa diferente nesse sentido. Claro que a gente vai apanhando na vida assim, mas eu acho que algumas dificuldades no percurso realmente elas vão forjando o nosso caráter. Forja. Né? Seja ter que trabalhar muito cedo, não muito cedo, a gente fala muito cedo, a gente está numa geração assim, muito cedo, nossa, esse jovem aprendiz com 16 anos, mas não tira o valor disso, porque já me ensinou desde cedo que a vida não é fácil assim, igual você está pensando, né? Então eu comecei a morar sozinho muito cedo, que também fez eu ter que decidir em certas ocasiões se eu ia almoçar ou jantar. Então assim, para um menino de 20 anos ter que decidir isso, acho que foi forjando, né, a importância do que eu estava vivendo ali. Tipo assim, eu preciso, talvez você está num emprego ali totalmente infeliz, mas eu preciso disso aqui, cara, eu preciso disso aqui, eu preciso comer, eu preciso pagar meu aluguel, eu preciso, se o gás acabar, o que vai acontecer? Então assim, a gente vai passando algumas dificuldades que vai forjando a gente, né? A gente vai falando, cara, se eu não fizesse, não for assim. E assim, eu agradeço a Deus também porque eu tive muitas pessoas na minha vida que me ajudaram no percurso, né? Teve gente que, seja por 1 ano, por 2 anos que eu pude conviver, 6 meses que seja, mas foram pessoas que falaram assim, cara, toma esse caminho não, faz desse jeito, né? E às vezes no momento a gente até não fez do jeito que a pessoa falou. A gente falou, vou pagar pra ver aqui. Então assim, mas nossa, foram tantas coisas que foram fazendo, tantas dificuldades, foram fazendo, eu acho que eu olhar pra frente e realmente, como eu falei, falar assim, me apegar em Deus, falar assim, Deus, tantas vezes eu orei e falei assim, Deus, eu não sei o que eu vou fazer mais, né? Eu lembro de uma vez que eu sentei numa plataforma do móvel lá em BH, comecei a chorar. Falei assim, Deus, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou chegar em casa, não tem nada para comer, amanhã de manhã eu tenho que sair, como é que eu vou lavar roupa, o que eu vou fazer? Comecei a chorar. E assim, veio aquela paz, que realmente excede todo entendimento. Mas assim, e é interessante a gente falar sobre isso, porque essa paz ela precisa ser renovada todo dia. Porque eu acordei no outro dia, aí eu consegui comer de manhã, mas aí eu saio do serviço de novo e aquilo vai acontecer de novo. Né? Vão ser decisões diárias. Então assim, porque a gente fala, né? Deus, ele nos dá a paz, aí parece que sobrenaturalmente acabou. Uma vez só. Todos os problemas foram resolvidos, a gente recebeu uma injeção ali e tá tudo resolvido. Não. Mas assim, e tem dias que a gente questiona também, porque a gente fala assim, parece que a gente é santo, né? Que Deus fez um trabalho, uma obra completa já. Mas assim, tem hora que a gente questiona. E eu sempre falo pro pessoal lá no canal, falo com os meninos que eu aconselho, falo assim, cara, questiona Deus. Vira pra ele e fala assim, Deus, por que tá acontecendo isso? Não tô entendendo, não.
Né? Não que eu mereça, tá, Deus? Mas, poxa vida. Pô, aí, quebra essa aí. Alivia um pouquinho. Pô, alivia um pouquinho. Então, assim, a gente tem que ter esse relacionamento, né? Eu coloquei um meme lá no Instagram, uns dias pra trás, falando sobre Jó, né? O pessoal falou, não, tem que ter a paciência de Jó, que não murmurou. Falei assim, gente, começa a ler Jó do 3, não, o capítulo 3 pra frente, doido, pra você ver o que é não murmurar, não. Não. O cara tava rasgando o coração. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter mais liberdade com Deus também, de falar o que a gente tá pensando. Porque às vezes a gente quer entrar na presença de Deus, ó Senhor Altíssimo da minha alma. Cheio de. É tipo um advogado na frente do juiz. Exatamente. Cara, 10 palavras, você não entendeu 15. Aí depois a pessoa tá assim, não tô entendendo por que não tá resolvendo, por que não tá fazendo diferença na minha vida, porque realmente você não tá tendo um relacionamento com Deus. Às vezes você tá tendo uma religiosidade, né? Que é o padrão ali. Eu não vou orar aqui antes de comer, antes de dormir aqui, tá tudo certo. Que agora eu tô abençoado, selado, que eu falei em nome de Jesus no final da pregação, da oração, então agora tá tudo cravado. Mas não, é um relacionamento diário e ele que vai fortalecendo a gente. Não tem outra. Você tá falando aí do canal, e eu acho legal. O canal é só a voz, né? Isso. Tem um amigo meu que ele veio aqui, ele tem um canal dele no Instagram, no YouTube também. Ele fala que a minha paróquia é o mundo, é o discurso dele. E ele faz uma live todas as terças de manhã. Lá, é a voz dele pro mundo, né? E se o seu canal é sua voz, a sua voz tem uma missão. Qual que é a missão do Léo Soares? Cara, eu acho que desde novo, e talvez isso me guiou em vários momentos, eu acredito demais que o nosso primeiro chamado na nossa vida é resplandecer a glória de Deus. Resplandecer a glória de Deus. E o chamado, o canal acho que veio muito de algo que Deus colocou no meu coração desde quando eu era mais novo, que é capacitar pessoas, ensinar pessoas, trabalhar com pessoas, discipular pessoas e levar o evangelho de fato, o mais profundo, né? Às vezes a gente está com o evangelho tão raso hoje em dia, né? As pessoas estão buscando a sua barganha com Deus. Eu acho que o objetivo do canal é capacitar pessoas a mergulhar no conhecimento e no poder de Deus. Lá você tem, eu vejo, né, acompanho, você tem um plano de leitura bíblica, né? Isso. Que hoje o que a gente está fazendo? Estou colocando... O pessoal geralmente fala assim, não, mas um capítulo por dia é muito pouco e tal. Mas assim, hoje eu tenho colocado um capítulo por dia e uma reflexão breve sobre aquele capítulo, algo que Deus falou no meu coração, algo que Deus falou no coração das pessoas que estão ali ajudando a montar essas artes. Hoje, graças a Deus, já tem uma turma que tá caminhando junto, né? Tá tomando corpo. Isso, graças a Deus, sim, tem pessoas que têm se colocado para ajudar, para somar no cara, canal. Cara, a turma não tem noção do trampo que é, né? Não tem. Meu Deus. Assim, aquela coisa assim, graças a Deus, algumas pessoas deram um toque, né? Você foi ajudando nisso. E agora a gente conseguiu um formato mais simples para gravar, mas que fica muito melhor. Que talvez se eu tivesse tido esse toque lá atrás... Tinha sofrido menos. Mas assim, aquela... Porque assim, às vezes eu falo lá no serviço ou alguma coisa assim, cara, eu tô muito cansado. Aí o pessoal fala assim, pô, o cara tá trabalhando mesmo tanto que a gente aqui, como que ele tá muito cansado? Mas a realidade é que sai do serviço e durante, às vezes, a gente tá com a mente naquilo ali, porque talvez para produzir algo, ou talvez Deus falou algo no seu coração ali e fala assim, isso aqui eu vou anotar aqui pro próximo vídeo. Mas assim, isso acontece muito. E são tantas coisas durante a semana, preparando um estudo, preparando algum devocional que vai durante a semana. A gente tô com uma comunidade no WhatsApp com mais de 130 pessoas, né, que semanalmente a gente coloca alguns devocionais, junto com essa leitura diária também. Então, assim, a leitura diária é para fazer um desafio. Né? Porque, assim, o pessoal fala, igual eu falei, o pessoal fala assim, um capítulo é pouco. Eu falei assim, você não tá lendo um capítulo por dia. Eu tô te chamando para ler um capítulo por dia. Né? Eu falo demais, falo assim, é muito bom ler a Bíblia toda, é muito importante. Mas, cara, você precisa ler a Bíblia. Não adianta. Eu acho que o foco é na leitura bíblica, né? Não é na Bíblia toda, né? Pois é, e entender. Eu falo bastante assim, que a leitura, por exemplo, aquela anual, é muito boa. Porque você vai estar, eu costumo usar a analogia de como se estivesse numa floresta. A leitura
da Bíblia no ano todo, é como se você estivesse sobrevoando a floresta. E a leitura que você faz diária do seu devocional é como se você estivesse descendo o helicóptero na floresta assim, e indo árvore por árvore para você estudar. Então, assim, a ideia de trazer um capítulo por dia é exatamente, e uma reflexão em cima dele, é exatamente a pessoa pensar naquele capítulo, pensar no que tá falando aqui, né? A gente começou no início da Bíblia, no Gênesis, estamos em Êxodo agora, e é pensar o que Gênesis está falando de verdade, né? Porque não é possível que isso aqui é uma prova científica de como que não foi essa a intenção lá de Moisés quando ele foi escrever Gênesis. Então, assim, a gente tem desafiado, né? Eu não vou expor aqui o que Gênesis significa, você pode ir lá no canal, que eu tenho um vídeo sobre isso. Aproveita e maratona lá, tem muita coisa massa. Exatamente. Tem muito conteúdo interessante e vem no crescente louco aquilo lá, tá muito bonito de ver. Graças a Deus. Tá bonito mesmo. A internet, ela tem um propósito na construção, né? De tudo que a gente está fazendo. Isso aqui é um propósito. E qual que é esse papel da internet? Hoje a internet ela tem uma representatividade legal. Por exemplo, eu vejo lá nos vídeos, nos seus, pessoas da Bahia, pessoas de Boston, eu vi do mundo todo, o cara compartilha que está estudando, que a mensagem foi importante. Então, o propósito, o papel dessa internet hoje aí, como diz o meu amigo, a sua paróquia virou o mundo, né? O mundo. Virou o mundo. A gente tinha, por exemplo, eu, quanto líder de jovens, de adolescentes, né, há um ano atrás, você tinha o microfone como seu hub. Ele que levava a sua voz para aqueles 50, 60 adolescentes ali. Hoje, o novo microfone, a internet, ela se torna o seu novo hub, né? O que era um microfone que alcançava ali aquelas pessoas que estavam ali presenciais com você, hoje alcança milhares de pessoas em um vídeo. E assim, eu sou muito partidário de não demonizar as novas tecnologias, né? Então assim, eu acho que a internet ela é mais benefício que malefício. O problema é que é você que está usando. É o que está por trás, né? A gente costuma brincar lá no serviço, é problema de interface entre a tela e a cadeira. Entendeu? Então, assim, quem está usando que é o problema. Né? A gente precisa usar com sabedoria. Né? A gente fala sobre IA, a gente fala sobre diversas coisas, mas o problema é quem está usando. O pessoal está muito preocupado em demonizar, em falar, não, isso aqui vai tirar emprego, isso aqui vai fazer isso aqui vai fazer aquilo outro. Não, o problema é a gente se adaptar e usar da forma correta. Como a questão das redes sociais, né? Eu não vou nem, assim, falar para o pessoal assim, porque geralmente o pessoal fala assim, não, você tem que usar a sua rede social para evangelizar, postar um versículo bíblico. Não, vou falar isso não. Mas assim, o pessoal está esquecendo que a rede social não é outra pessoa, né? O Léo da rede social, ele precisa ser o mesmo Léo que é o Léo real. A gente está começando a viver duplas personalidades. Existe o eu digital e o eu físico. O eu físico. E aí no eu digital eu posso falar o que eu quiser. Eu posso. E aí abre bastante a discussão, né? Porque a gente começa a ser. E aí as pessoas começam a ser na rede social racistas, homofóbicos. E no convívio social. Fisicamente, gente, não sou preconceituoso. Na rede social, no Twitter eu sou. Mas a postura. No Twitter eu posso falar o que eu tô pensando, mas não tô pensando fisicamente. Isso aqui é a versão digital. É a versão digital. Então, assim, a gente começou a se compartimentalizar demais. A gente é escondido, né? E, de certa forma, a internet ela gera uma proteção. Isso. Você tá. Eu tô aqui, eu não tô lá. Então não é eu. Não é eu diretamente. Mas a gente sabe que tudo que você faz na internet tem o seu código lá, é você mesmo, né? Suas defesas, as páginas que você visita. Eu costumo dizer, vou deixar uma dica pra você. Quer conhecer alguém? Vai na lupa do Instagram. É verdade. Clica lá. O que tá ali é a pessoa. É a pessoa. Porque o algoritmo, ele tá ali, ele não é mau. Ele tá ali porque ele te conhece. Ele quer te servir, velho. Só isso. O algoritmo é o seu aliado. Ele quer. Você gosta de culinária? Eu vou te entregar culinária. Você gosta de carro? Eu vou te entregar carro. Você gosta de aviação? Eu vou te dar aviação. Você gosta de Bíblia? Eu vou te dar a Bíblia. Eu tinha visto uma pesquisa uma vez que o algoritmo do TikTok, com 1 minuto, sem você logar a conta, ele já conseguia fazer a leitura do que você gosta. E ele começa a te mandar. Porque o pessoal fala assim: eu abro aqui meu TikTok, só tem dancinha. Só tem mulher dançando. Eu nem olho isso. Eu nem olho isso. Eu falei assim, eu escuto demais. Esse é o cara, que vai. Mas você sabe que a evolução isso é inteligência artificial, né? O algoritmo é uma inteligência artificial. E a evolução foi tão grande porque quando você
baixava um programa há anos atrás, aí você ia baixar vamos dizer, cara, sem nem dizer, uma coisa do banco, um aplicativo que não tem nada a ver. Aí na hora que você baixa o aplicativo, ele pede liberação para câmera, para microfone. É verdade. Ele te pede, e você dá, não é isso? Você quer o aplicativo, você tem que dar. Aí lá atrás, você precisava digitar. Você ia procurar uma passagem aérea, aí você, Timóteo, São Paulo. Daí pra frente, só vinha, voo Timóteo, São Paulo, toda hora. Você tinha que digitar. No futuro, no avanço dessa tecnologia, ele passava a ouvir. Nós estávamos nós dois sentados conversando. Nossa, eu tô precisando comprar uma calça. Eu tava vendo os negócios. Quando você abre o Instagram, as propagandas. Propaganda e já vem. E ele tá assim. E aí eu descobri recentemente que a câmera frontal do celular não é para selfie. Ela é leitora de retina. Para saber o que você... Para saber o que chamou sua atenção. Você passou numa tela, a sua retina dilatou, ela fixou, já era. Você não precisa falar, não precisa escrever. Ele lê retina. Ele lê retina. E é interessante isso porque até no marketing a pessoa vai utilizar isso. Por exemplo, os posts do Instagram, vocês vão ver que ele é sempre curvado para a esquerda, facilitando a leitura sempre da esquerda para a direita. Então você sempre chapa para a esquerda, você vai ver todo mundo que posta, que tem postagens grandes e relevantes, nunca é aquela centralizada. É a regra dos 3/3, né? Fica mais deslocado. Exatamente. Então o mundo está se preparando para poder... Aí você vai dizer que isso é um problema? Como você mesmo disse que não. Se a pessoa gosta de textos bíblicos, gosta de mensagem, gosta de buscar esse conteúdo, o risco dela te encontrar é muito fácil, porque você está lá produzindo conteúdo para esse público. Exatamente. Agora, se o cara gosta de outros tipos de conteúdos, eu não vou nem apelar para os mais imorais, mas o cara gosta de esporte, o cara gosta de... Eu, por exemplo, se você pegar meu Instagram, clicar aqui na lupinha, vai aparecer tênis, vai aparecer aviação, que são coisas que eu gosto, comida... Futebol, que é a minha praia. Então, assim, você quer namorar alguém, tá tentando conhecer, me mostra aí, clica na lupinha. Você vai ter uma ideia, pelo menos dos gostos que essa pessoa tem. Porque o algoritmo não mente. Você não burla o algoritmo. Porque o cara fala assim, não, você não consegue burlar. Ele te pega, né? É verdade. Ele te pega mesmo. E se você pudesse transformar um sonho em realidade, qual seria? 100k no YouTube hoje. Era meu. Cara, eu acho que realmente assim, é um sonho, né? Se for pensar assim, alcançar o máximo de pessoas possíveis, né? Às vezes a gente fala muito sobre ficar famoso. A gente não tá querendo ficar famoso. Não, é ser relevante, ser relevante. É você acreditar naquilo que você prega. Não pregar no sentido só religioso, mas aquilo que você fala, aquilo que você está vivendo, você quer que se há uma mensagem que você está querendo transmitir, você quer que essa mensagem chegue para o máximo de pessoas possível. Né? Então, assim, eu acho que um dos sonhos seria esse, de ser uma pessoa relevante para fazer diferença na vida das pessoas, mas algo assim que tem que começar dentro de casa. Né? Então, assim, eu sempre falo que eu quero me tornar um homem melhor, um marido melhor, para que futuramente seja um pai melhor, para que eu seja de fato a pessoa que eu estou pregando, né? Porque é muito fácil eu virar e fazer um estudo bíblico sobre algum assunto que eu não vivo, que eu não acredito, né? Tipo assim, obrigado. Eu sei assim, faça isso, faça aquilo outro, acredite no que eu estou falando, mas eu não prego, eu não vivo isso que eu estou pregando. Para mim é muito fácil, para qualquer um muito cômodo, né? A gente viver essa realidade, a gente pregar essa realidade, mas primeiro um sonho é me tornar a pessoa que eu estou pregando sobre isso. E legal que hoje, por exemplo, com o advento da internet, que é uma boa base que a gente está falando, que nós dois estamos aí implicados nisso, né? Já há algum tempo. Ela te permite, por algum tempo, ser o que você não quer, o que você não é, para quem quer. Porque ninguém está convivendo com você. Né? A gente tem casos de casais que quando estão na rua, parece o casamento perfeito. Mas tá dentro de casa, o cara tá agredindo a mulher tá aquela coisa toda destruída, né? Filhos em situações de vulnerabilidade, um monte de coisa. Então, quando você traz essa proposta de ser uma pessoa melhor, cara, eu acho que essa é a essência, porque quando você tem um canal que a pessoa consegue perceber que aquele ali é você, cresce.
Assim, pô, não é uma máscara, não é superficial, não é... Porque, cara, eu adoro, né? Aparece os memezinhos lá, o seu Instagram deve ter uns 500 reels meu lá por mês. Eu só vou mandando. E parece que é o que a gente falou do algoritmo. Chamou a atenção, ele percebeu que eu gosto. Cara, parece que só tem isso na internet. Que eu vejo aí os movimentos religiosos, tá assustadores algumas coisas que a gente tá vendo, né? É verdade. Que a Bíblia mesmo ficou de lado tem muitos anos, né? A coisa tá... Mas olhando aí pra frente, né? Olhando pro futuro, você falou aí uma coisa legal, a Ana deve ter ficado feliz lá, né? De ser um marido melhor, um pai melhor, tem planos de filhos. Mas olha, não se sinta cobrado, porque a gente é assim, né? Começa a crescer um pouquinho, a turma vai casar não? Vai ficar pra titia? É verdade. Vai, tem casal aí. Aí casa, passa pouco, não. E o filho? Tem que ter filho, aí. Não vai ter filho, não. Então, assim, eu acho que não se sinta pressionado com essa pergunta e nem... Tipo, você citou filhos, né? Mas tem casais hoje é mais comum do que tudo que não querem filhos. Não, tô bem assim, vamos pegar um pet. Pega um correndo o risco de ser cancelado, mas pet é 100% de certeza que não. Só se quando você tiver o filho, fica. Aí já pode começar. Aí já pode começar a orar pra Deus. Quebrar o seu ou o do filho. O filho não querendo, pra não ter risco. Mas assim, cara, eu acho que assim. Esse tipo de plano até a longo prazo hoje a gente tem colocado na mão de Deus mesmo. Falando assim, se hoje eu me sinto pronto, por exemplo, não. Nunca vai estar. Então assim, se for olhar isso exatamente, então assim, a gente está caminhando muito na segurança em Deus. Falando assim, ó Deus, se for para vir, o Senhor sabe que eu sei que vai. Porque, como se diz, treinar, a gente está treinando. Assim, a gente brinca, mas é uma realidade. A gente está assim, ó, hoje, para o nosso momento atual, a gente não está planejando. Mas assim, caso venha, a gente está recebendo de braços abertos. A gente não... Deus tem um tempo certo, né? Exatamente. A gente eu não falo assim, a gente não tem planos para ter filho. Acho que é até muito pesado falar dessa forma assim, porque assim, pode ser hoje, a gente está em março. Eu posso chegar em setembro e já falar assim, não, mas eu acho que, né, não sei. Então, assim, a gente tá sempre aberto a mudanças, exatamente. Né? Então, assim, a gente está vivendo o presente. Eu acho que uma coisa que a gente tem aprendido é a viver o presente. Porque aí a gente vai, de fato, ficar menos ansioso com o que está vindo. Né? Às vezes, aquele negócio das contas, né? As contas desse mês já estão pesadas. Se a gente for pensar no do próximo mês, aí a gente vai surtar mesmo. É verdade. E aí o lance do filho talvez entra tudo isso, né? A gente passa algumas dificuldades, aí você não quer que isso se repita. Exatamente. Aí luta para que seja melhor, para que venha numa condição melhor. Mas legal eu acho que o princípio é o que você tá trazendo sempre, né? Você tá bem com ela e ela com você e vocês bem. E se tiver que vir, vai vir com os dois bem. A Ana também é uma mulher muito madura. Eu gostei, ela te pôs pra frente, ela te fez ainda melhor. É verdade. Né? Porque a mulher, ou ela te levanta, Léo, ou ela derruba. Ou ela derruba. Isso é verdade. O homem também, né? Não tô fazendo posicionamento aqui de gênero, dizendo que a mulher é essa vilã toda. Não, nós, numa relação, ou um levanta o outro, ou derruba. Por isso que os dois, assim, eu sou, nesse caso, eu sou bem, assim, do pensamento da gente tem que estar com alguém que pensa como a gente. Não que a pessoa vai ser 100% assim, a gente é... Ou que seja disposta a alinhar os pensamentos. Né? Tipo assim, porque às vezes a gente tá com uma pessoa que ela não pensa nada igual a gente. Tem gente que tá com gente assim que é 100% oposto. E esse negócio dos opostos se atrai, funciona muito bem no filme, porque o filme acaba ali. Eles ficaram felizes para sempre e tudo certo, acabou o filme. Mas aí aquela brincadeira quando a gente vai ver a continuação do filme, né? Que aí já é o divórcio, já é os filhos têm que resolver. Mas por quê? Eram opostos, não pensavam nada igual e estavam apaixonados. E tudo certo. Não tô nem fazendo juízo de valor com relação a se tá ou não tá. Mas a gente vê que a maioria das pessoas começa a se decepcionar porque fala assim, gente, mas como é que pode? A pessoa não consegue ceder, a pessoa não consegue isso, não consegue aquilo. E assim, eu sou também daquele bem radical do tipo assim, velho, vai me falar que você não viu. A gente vê. Os sinais estavam todos ali. A gente vê. A gente faz de conta. Exatamente. Porque a gente, quando é novo, tem uma ilusão, uma fantasia tão forte. Quando tá mais velho também. Isso, terapia ajuda. Muita terapia ajuda a resolver. Você cria uma fantasia de que
o outro vai mudar. Não, ela é assim agora. Na hora que ela estiver casada, ela vai mudar. Ela vai mudar, gente. Ela muda. Todo mundo muda. Não muda, gente. A pessoa só muda quando ela muda pra ela. Ela precisa entender que ela precisa daquela mudança. Agora, porque o Léo quer que eu mude, não muda não. Infelizmente. Então não se iluda com a perspectiva de que essa relação que você está vivendo vai mudar. Não é assim não. Então assim, por isso que você tem o livre-arbítrio, né, os Calvino que me perdoa. A livre escolha, né, aí como é que ele fala os calvinistas? Livre agência. Aí uma livre agência. Isso. Porque você tem a opção, você tem a escolha. Depois você não pode falar que foi a mulher que tu me deste. Exatamente. Né? Porque assim, que nesse ponto você tem uma livre agência. Você pode escolher. Exatamente. Eu falo demais isso. Falo assim, tem gente que ela tá querendo pagar pra ver. Essa é a verdade. Tipo assim, eu tô querendo... Não, eu acredito que vai mudar. Essa questão de, tipo assim... Léo, desculpa te cortar, mas eu acho que a pessoa tem a falsa sensação, eu acho que ela é tão egocêntrica às vezes, que ela acha que ela vai dar conta de mudar a pessoa. Isso. Entendeu? Ela fala assim, não, eu vou trabalhar isso aqui e vai ficar do meu jeito. Não, isso é verdade. Acho que é o ego que fala ali, porque são em diversos aspectos, né? A gente vai ver... Em diversas áreas da nossa vida, a gente vai ver sempre isso. A gente quer tomar algumas decisões para a pessoa que são decisões favoráveis para a gente, não para ela. Cara, por isso que eu não acho que a gente não deveria discutir relação. Porque no fundo, toda discussão de relação só quer uma coisa. Sobre mim. Sobre mim. O meu benefício. Sobre eu ter razão. Então, eu não estou discutindo para a relação melhorar. Eu estou discutindo para ela melhorar para mim. Você tá entendendo? Não é pro outro. Lacan vai dizer isso. Relação não se discute. Porque desejo é singular. É o desejo do Léo, é o desejo da Ana. Se vocês forem discutir para que esses desejos se fundem, não vai acontecer. São duas pessoas de desejos. Exatamente. Entendeu? Por isso a questão do ceder. Porque senão, se você não ceder... Eu chamo de acordo. Então, tipo assim, igual você falou aqui há pouco, que eu gosto de jogar bola, mas ela quer ir no shopping com as amigas, é um problema pra mim. Então, aí já... Pra mim. Entendeu? Entendeu? Então, assim, acordo. Não, eu vou jogar bola com os meninos. Se você quer ir no shopping, beleza. Porque a ideia de... Cara, beira o narcisismo, né? Aquela relação bem tóxica mesmo, né? Eu posso tudo e o outro nada. E, às vezes, você vive isso sem ter noção que você tá vivendo. A pessoa tá vivendo isso, tá dentro dessa bolha e acha que aquilo... Eu conheço casais que você tá na mesa, todo mundo pedindo... Vamos supor que a gente tá no churrasco, todo mundo tá comendo e tal. Aí se a menina comeu o segundo prato de comida, o cara já olha pra ela assim, tipo... De novo? Ela já sabe. Ele nem faz expressão nenhuma, só olha assim. Aí cara, eu me vi aí na minha infância. Você vê, aí eu falo assim, cara, isso é no namoro. Aí eu penso assim, a pessoa só pode estar querendo pagar pra ver. Mas aí é a síndrome de Superman. Não, eu vou mudar ele. Eu consigo. É igual o namoro evangelístico, né? Não, eu vou namorar que eu vou trazer ele pra Jesus. Como se a gente tivesse esse poder, né? É totalmente... primeiro que eu acho que nós não temos missão de mudar ninguém, né? Não temos. Então, o meu ponto de vista é que você deva avaliar se aquele tipo de pessoa é um tipo de pessoa que você vai dar conta de viver com ela. É o princípio. Não, cara, é chato, é assim, assado, mas lógico que vai dar. Porque igual eu falei no início, tipo assim, as pessoas elas vão decepcionar, ela vai. Ela vai ter defeito que vai incomodar. Tipo assim, perfeita não é. Mas aí a gente precisa realmente ter assim, eu consigo lidar a longo prazo. Cara, e a gente tava conversando lá na igreja sobre isso essa semana. Tipo assim, é uma situação assim, o cara é ciumento. Aí ele não deixa você nem conversar com ninguém. Aí você pensa assim, você tá no namoro. Aí você pensa, poxa, isso não tá me incomodando tanto nesse exato momento. Será que eu consigo viver com isso o resto da minha vida? Será que se isso ampliar, eu consigo viver com isso? Eu acho que a gente precisa pensar, quando a gente vai se relacionar, se o defeito que eu já identifiquei na pessoa é um defeito que eu sou capaz de lidar pra minha vida toda. Né? Tipo assim, a pessoa... termina o jogo de futebol, dependendo do resultado, o humor dela é alterado de acordo com o resultado do jogo. Quando o Cruzeiro perde, eu fico meio puto. Eu fico bem chateado. Ultimamente eu tenho ficado só chateado. Fico só chateado. Mas assim, tem gente que, cara, capaz de fazer doideira ali, fica gritando. Então assim, aí você pensa, tá, tô namorando.
No namoro é tudo bonitinho, tudo flores. Mas eu acho que a pessoa, e aí até pensando naquela de pagar pra ver, a pessoa não mede a consequência daquilo ali. Tipo assim, por quanto tempo eu aguento isso? Mas você acha que na flor da paixão a pessoa tem estrutura pra fazer essa avaliação? Pois é, por isso que a gente tem que tomar cuidado demais. Entendeu? Não vai, cara. Não vai. Quando você tá envolvido... E tipo assim, o amor, ele não apresenta sinais, ele não apresenta motivos. Às vezes você apaixona por alguém que você fala que depois que a merda foi feita, você fica se perguntando como você se envolveu naquilo. Porque você não tem. Se alguém te questiona, mas Léo, como que você entrou numa barca dessa? Você fala, não sei. Não sei. Não, é porque colou, algo da falta, é algo da sua história, é algo da sua construção de sujeito, que colou naquela história, cara. E... É aquele tipo de pessoa assim. Conheço algumas pessoas assim. A pessoa tem 2 filhos, um foi com pais diferentes. E toda vez que você conversa com a pessoa, ela está envolvida com um homem diferente. Você fala assim, gente, mas o que está rolando com essa pessoa? Mas nem a pessoa sabe como que ela se envolveu com o primeiro, não sabe como se envolveu com o segundo e não está sabendo o que está rolando. Tá, aí eu falo para você que ela precisa se haver com a história. Tem ali nessa formação de sujeito, nessa construção de sujeito, um vazio que ela está sublimando, que ela está transferindo para essas relações. Eu tive um relato de um paciente uma vez, uma paciente na verdade, né, que ela disse que depois de 20 anos ela descobriu que tinha casado com a mãe. Nossa. Tipo assim, o relacionamento dela se justificava na relação que ela tinha com a mãe. Nossa. Então assim, mas foram 20 anos, cara. Pra descobrir isso. Então eu costumo dizer assim, as pessoas julgam no senso comum de que, não, fulano tem um dedo podre, velho. Só pega... Só fumo. Só fumo. Mas assim, e sempre repete, né? É uma repetição. Larga, igual você falou, larga um, vai pro outro. E a mesma coisa, se você der a chance dessa pessoa escolher, ela vai escolher. Sempre naquele perfil. É porque ela tem que fazer um trabalho com ela mesma, com a história dela. Aí a nossa cultura ainda é muito... O pessoal não valoriza tanto, mas aí é terapia. E assim, né? quando eu e a Ana, líder de adolescentes, a gente sempre falava, a gente trata cedo. Né? Quanto antes melhor, Quanto antes melhor. Porque assim, antes de você fazer uma burrada na sua vida, que você vai viver a vida inteira se arrependendo de um negócio que você fez que você nem sabe por quê. E assim, a gente busca parceiros amorosos com as nossas histórias. Com as nossas carências, com as nossas dependências, com as nossas fragilidades. E o que une, não é o que completa, é o que falta. A falta que eu falo é o buraco que está no inconsciente, às vezes você nem sabe, mas você cola na outra pessoa que ela está te oferecendo eu costumo dizer que é uma folha de seda. Você tem um buraco e a pessoa tem uma folha de seda. Ela vem com a folha de seda e tampa o buraco. Só que a folha de seda bate uma gota que ela rasga. Que ela rasga, porque as faltas colam, mas elas não mantêm. Elas não estabilizam a relação. Tem que ser além disso, né? O que você vai fazer com isso, né? Um problema que a gente vai ter aí... Não, e é algo que se observa. Se você pegar um panorama de adolescentes, primeiro que 90% dos adolescentes têm problema com os pais. Com o pai. E aí é algo que tem sido falado bastante. Tinha até parado de falar sobre masculinidade, reforçando essa imagem que a gente está na sociedade, que o homem ele pode ser um banana, né? Mas assim, a gente vai conversar e parece que todo mundo tem problema com o pai. E aí você vê que as meninas estão caindo em coisas exatamente para tampar essa falta. Às vezes é um pai que nunca deu um abraço, chega um rapaz, dá um abraço nela assim, que não é aquele abraço assim, vou te pegar, é aquele abraço assim de carinho, que a gente sabe que ele tá querendo pegar. Mas é aquele abraço de carinho, a menina já derrete toda. Ai, nossa, eu nunca tive isso. É porque ela não teve o pai fazendo isso. E às vezes o pai tá dentro de casa, não tô falando de pai ausente que tá longe, não. É porque às vezes a ausência, ela é do espaço, né? Mas é mesmo distante, se quiser, pode ser. Exatamente. Então assim, e é um panorama que é triste, mas é uma realidade tão comum, cara. A gente senta pra conversar, o problema geralmente é esse. E aí a menina tá com 15 anos, fazendo coisas que já não era pra estar fazendo. Exato. Mas pra suprir a falta. Eu escuto, cara, no consultório, um discurso assim. Tô namorando. Legal. Ei, me conta aí um pouquinho como é que tá, como é que é esse rapaz. Não, eu não escolho por beleza. Eu não... Você sabe que isso virou até um mantra, né?
que as pessoas falam assim, não, você não deve olhar a beleza. Tá, mas o que te leva a alguém? Cara, tem que ter atraído. Se eu falar pra você que eu não achei minha mulher bonita quando eu arrumei, eu tô mentindo. Tem que me agradar. Primeiro passo, eu tenho que olhar o olho. Não, o negócio é bom. Aí daí pra lá, vamos ver o que é o caráter, o que tem. Às vezes, quando você der essa olhada, cola, depois você se lascou. Você falou assim, não, mas não tinha o conteúdo que eu achei que tinha. E não tinha, não tava ali. E aí você se lascou, velho. Aí já era. Mas no campo do amor, tem isso. É uma aposta, né? Você nunca sabe o que tá do outro lado. Mas aí a pessoa vem, não, eu não olho beleza, eu olho como ele me trata. Que vai colar no que você tá falando. Se ele me trata bem, se ele me traz chocolate, se ele me... Então, assim, na verdade ela tá buscando uma figura o quê? Paterna. De cuidado. Entendeu? Já tem um manual de como você conquista. Você seja um pai. Aí o cara chega e ela tem que ser a mãe do cara, né? O mais comum que a gente vai encontrar aí nas nossas amizades, o cara que busca a menina no serviço. A menina precisa ir no cabeleireiro, o cara busca em casa, leva no cabeleireiro. O cara faz isso, faz aquilo outro. E aí tem aquela figura de pagar as coisas sempre. Então sempre paga as paradas. Então assim, você vai criando o pai. Aí ela vai virando a mãe, né? Ela vai virando a mãe. Então fica assim... É o jogo das faltas, né? E geralmente, assim, Freud vai dizer que a menina sempre tem uma dificuldade com o pai. Com a mãe, desculpa. A menina com a mãe. E o filho com o pai. Essa tríade aí sempre né? E aí ele leva isso pra vida adulta, né? Aí você busca um cara que vai ser o pai que não teve, né? E assim, eu costumo dizer que o primeiro casamento, você tá no primeiro, tomara que não seja. O único. Desculpa, filho. Amém. Ana, não foi isso que eu quis dizer. É porque a menção, eu costumo falar que às vezes isso não é a regra, no campo da saúde mental, você não pode estabelecer nada como engessado. Por quê? Você acabou de dizer uma pura, né? Não, o único. Então, é a sua história. Mas geralmente as primeiras relações, os primeiros relacionamentos são com nossos pais. Verdade. A gente se relaciona com uma pessoa que está fazendo suplência do pai. Aí às vezes dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos. O que você está vendo hoje, cara com 40 anos de casado, separando. Eu nunca vi isso, cara. Está tendo um alto índice de casamentos na terceira idade, separação. Loucura. É loucura. Eu costumo dizer que o amor, a paixão, ela vem... A paixão é um vento louco, né? A gente não sabe de onde vem, para onde que vai, mas a gente apaixona. Mas o amor, ele é uma escolha. Né? Eu preciso escolher amar de verdade. Né? O que vai além da paixão, o que vai além do momento. Seja uma escolha de perdoar, seja uma escolha de continuar, uma escolha de firmar. E aí, trazendo até pro âmbito cristão, o amor, ele se resume em Jesus. E Jesus foi o verbo vivo. O amor é uma ação. O amor é o verbo que desceu do céu. É uma escolha, uma ação dele de nos amar. E quando a gente não amava. Por isso que o amor ele se torna tão difícil no casamento, seja nas relações que a gente tem. Porque se o amor é uma escolha, e aí eu vou pegar Jesus como parâmetro, se Jesus nos amou sem a gente merecer, a gente precisa amar a pessoa que está com a gente, mesmo quando ela não merece. E não fala aqui nos sentidos extremos, mas vamos colocar, se tem algo que me incomoda, mas é uma característica da pessoa, às vezes a gente precisa escolher que mesmo com esse defeito que ela tem, eu continuo amando ela. E eu acho que essa é a dificuldade, às vezes, que a gente tem, é de ver que a pessoa não é aquela... Isso vai acontecer em toda relação. Exatamente. Porque aquela pessoa que você casa não é aquela que você idealizou. Exatamente. Você idealizou. Você casa com o que você idealizou. Aí, com o passar do tempo, você vai estar casado com o que é real. Porque na paixão é o ideal. É o ideal. É o ideal imaginário. Né? Ela é tudo que eu imaginei. É tudo que eu imaginei. Aí quando isso passa, fica o real. Aí eu acho legal a sua colocação bíblica aí. Eu acho que a Bíblia, mesmo para quem não é da igreja, ela é um parâmetro universal. Né? Que o amor é isso aí, uma decisão, uma escolha. Né? Agora o tesão é uma merda. Porque às vezes ele não anda junto com o amor. É verdade. Entendeu? Muito mais com a paixão. Muito mais com a paixão. Então, por que eu acho que em algum momento
há muita dissolução das relações. Porque quando a paixão vai embora, fica o amor, ou deveria ficar o amor. Então, é um momento de confusão. Porque você confunde a paixão com o amor. Então, a paixão, você tem um tesão na altura, aí você tá lá deitado de madrugada, de repente tromba, vamos namorar, namora. Aí tá aquela coisa toda louca. Só que, de repente, essa euforia da paixão vai embora. Aí você fala assim, poxa, casei errado. Eu não amo essa pessoa. Essa pessoa não é a pessoa que eu escolhi. Não é isso que eu queria. Ah, meu Deus. Então, agora... Aí os casamentos vai... Por quê? Porque as pessoas não conseguem fazer a transformação da paixão que leva ao casamento, que um homem não casa se não estiver apaixonado. Ele tem que estar. Mas ele não fica no casamento apaixonado, ele fica no amor. Então, quando o amor quando a paixão sai pela porta, o amor tem que ficar, porque senão acaba. É verdade. E aí, o meu ver, é isso que está acontecendo. Não, e o meu pastor, no último culto de homens que teve, ele falou, um dos pontos, dos tópicos que ele falou, sobre um casamento duradouro de verdade, ele fala sobre a admiração. Às vezes o que falta nos nossos casamentos, nas nossas relações, é a admiração pela pessoa. Parece que quando a paixão vai embora, a gente pega os benefícios, as qualidades da pessoa e leva junto com a paixão. Porque a gente para de ver aquela pessoa como a mulher que eu admiro. Como, no caso da minha esposa, como a professora que eu admiro, como a mulher sábia que eu admiro, como a dona de casa que eu admiro, mas como a profissional que eu admiro. A gente começa a parar de olhar e tudo que a pessoa faz, a gente começa a ver só como negativo agora. Né? Se a pessoa tem um cuidado com você, você acha que aquilo é negativo. E é obsessivo. Nossa, é obsessivo, não sei o que ela tá... Então assim, e a mesma coisa com o homem, né? A mulher perde a admiração no homem, acabou. Né? Tipo assim, aí o cara fala assim, tem gente que descobre traição assim. A mulher tava, não sei porquê. Fala assim, a mulher não te admira mais, acabou. Você perdeu a admiração, o respeito da sua esposa, acabou. Ela olhar e falar assim, não consigo ver. Aí tudo que o cara faz já não é suficiente mais. Porque o cara não consegue arrumar uma pia, não consegue arrumar trocar uma lâmpada. Aí a mulher começa a olhar e fala assim, que banana que eu casei. Aí como é que ela vai escolher amar esse cara? É difícil. Tá, agora é legal a gente entender que às vezes não tá no campo nem do outro, né? É tipo assim, que eu vejo muito isso no consultório, que o cara vem e fala assim, o que eu tenho que fazer para essa mulher me amar? Aí assim, é duro, mas eu não tô ali para ser leve, né? Então, assim, você não pode fazer nada. É dela isso. Tá na mão dela. A gente tem que trabalhar aqui para você se amar. Então, talvez, quando você se descobrir, ela volte a ter admiração. Porque você acaba se anulando tanto pelo outro, que junto com essa anulação, vai o que você tem de melhor. Que é o que trouxe a conquista, né? Exatamente. O Léo falante, que tá na frente e tal. E de repente você vai sucumbindo, morre. Aí ela não consegue olhar mais. Aquele cara, aí começa aquela história, né? Aquela pessoa que eu me apaixonei. Olha que legal pra onde o assunto foi, né? Eu vou até aproveitar. Olha, eu tenho um livro que chama 7 Princípios Indispensáveis para um Relacionamento Saudável e Duradouro. Eu vou deixar o link dele nesse episódio aqui. Eu acho que tem tudo a ver. Né? Você vai lá. A gente tá com 990... Quantos que eu tô lá de inscritos? Tô batendo 1000, né? A promessa é que quando a gente bater 1000, todos os membros da comunidade vai ganhar um e-book gratuito. Então, se você não segue o canal, agora é a hora. Corre lá. Quanto? 905. 905. Falta 95 cravados. Aí, ó. Pessoal, chegando. Nós estamos querendo ler o livro aí, pessoal. Se inscreve. Tá segurando lá, tá segurando. E tem outro saindo do forno aí, top. Olha aí. Massa. Então, cara, pensando nisso tudo, eu quero te fazer um bate pronto. Eu nunca fiz isso. Vai ser a primeira vez. Eita. Mais importante do que olhar para trás é decidir o que faremos para frente. E então vamos lá. O que você espera do seu relacionamento para daqui 10 anos? Em poucas palavras. Espero um relacionamento mais sólido. É isso. Espero um relacionamento mais sólido, mais pronto, né? Acho que a gente vai amadurecendo. Pro ministério, 10 anos. Eu quero ser uma pessoa relevante e que realmente, através do poder do Espírito Santo, transforme vidas. Nossa, amém. O canal, 10 anos.
A gente quer estar no máximo de pessoas possível. Eu não vou nem mensurar números, não. Eu quero, assim, que Deus faça a obra chegar, a palavra chegar, onde eu nem consegui imaginar. E olha que já está chegando. Tá. Né? Não é quantidade, né? Não é quantidade. Não é quantidade, mas é só uma projeção. Como você vê nossa relação daqui 10 anos? Mais firme também, uma amizade mais sólida, se conhecendo melhor. Amém. Cara, que loucura. A gente ia fazer um fest, né? Vamos fazer um fest, vamos. Que isso? Fest, a gente tem o quadro Fest, né? Divan Fest, que é episódiozinhos de 20 minutos. Mas acho que a gente tá beirando o quê? 1h20, Cláudio? Já é 1h11. 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 Olha aí. Caramba. Cara, e se a gente não parar por aqui, vai virar 1h30, 1h. É verdade. Então, assim, você quer falar alguma coisa? Você quer deixar a gente não tocou, que podia tocar? Eu acho que a gente abordou assuntos meio pertinentes. Bem pertinente. Eu gostou. Assim, a gente falou de coisas aqui que não são novas e nem a primeira vez que a gente fala, né? Uhum. Porque a gente já teve ajuste de conta nessa história. É verdade. Já várias vezes a gente permeia aí e na verdade, eu acho que é uma tentativa minha de ficar bem mesmo, porque você tá muito bem com isso, né? É eu que tô... Meu Deus. É um trabalho meu mesmo, comigo mesmo. Você sempre esteve muito bem e eu quero lembrar aqui de um feito seu que foi assim, foi o final foi a tampa da panela, tipo assim, a última pá de cal. Foi no seu casamento. É que foi lindo demais, né? Foi muito bonito, eu fui. E quando você lava os pés dos seus pais, cara, foi marcante. Isso ficou eternizado. Acho que quando nasceu essa ideia no meu coração, no coração da Ana, a gente pensou muito em Deus e falamos assim, a gente quer honrar os nossos pais, porque independente da trajetória, independente de decepções, de soluções, foi por meio deles que Deus decidiu que a gente se unisse, eu e ela. Uhum. Né? Eu falei sobre exatamente sobre isso, mas assim, cara, Deus fez grandes coisas mesmo na minha vida, e Ele possibilitou que eu chegasse num momento de eu falar assim, caramba, tudo valeu a pena. Eu me questionava assim, eu falava assim, cara, será que isso foi antes de eu ter uma convicção teológica mais sólida? Você mudou a linha teológica. Mas eu falava assim, será que Deus me planejou, cara? Será que sim? Porque, vamos e convenhamos, eu nasci, minha mãe era adolescente, você estava saindo da adolescência. Pra mim era assim, obviamente eu não fui planejado. Ninguém planeja assim. Isso é muito claro. Vamos fazer um filho na adolescência aqui que vai dar tudo certo. Não, obviamente não. Então pra mim era um choque, pra mim era assim, não, eu não sou planejado, ninguém me queria, ninguém me ama, ninguém me quer. Aquela dúvida do adolescente que não... E foi mais forte ainda, né? Que o adolescente passa por essas transições, mas você ainda foi mais... Pois é, então assim, nesse ponto, e aí que eu falo, por que foi tão forte a minha conexão com Deus? Foi de entender que sim, Deus me planejou antes que eu nascesse. Aí eu não... vai ser uma discussão teológica. Vai ficar pro próximo episódio. Vai ficar pro próximo, mas assim, independente do erro de vocês, o plano de Deus era que eu viesse. Virou acerto. Exatamente. Então assim, vocês erraram. E aí, beleza, tudo certo com vocês aí. Vocês resolvam com Deus aí. Agora, que o fato era que eu já era planejado por Deus. Amém. Eu tenho convicção. Então assim, isso me fez ter tranquilidade para a minha vida. Tranquilidade para saber quem eu sou como indivíduo, para saber quem eu sou na sociedade. Porque eu falei assim, cara, eu fui planejado por Deus, então não quero saber se minha mãe não me planejou. Quem me planejou é muito maior que ela. Amém. Né? Meu pai, Deus é muito maior que ele. Então assim, para mim isso foi libertador. Então a gente volta lá no casamento e a gente fala assim, não, a gente vai honrar nossos pais. Porque independente de tudo, Deus planejou que esse momento acontecesse, né? Planejou que a gente se reconciliasse antes disso. Planejou que tudo fosse daquele jeito. Então assim, a gente... Cara, aquele momento foi assim, foi surreal. Foi a gente entendendo que o nosso chamado de Deus é resplandecer a glória dele. Então assim, mesmo no meio da dificuldade, a gente vai brilhar a glória dele. Então assim, ele nos convoca a ser servos, né? Então a gente
A gente se ajoelha para lavar os pés, da mesma forma que ele fez com os discípulos, né? E assim, talvez fosse da mesma forma que alguém pensasse assim, poxa, mas os pais que deviam lavar o pé dos filhos, né? Que é o pensamento que a gente vai ter. Mas a realidade é que Jesus está ensinando que não. Se o Jesus lavou os pés dos discípulos, o que a gente... Né? Então, assim, se ele é o modelo, a gente precisa seguir. E ali foi, obviamente, né, um símbolo, mas de algo que a gente quer refletir na nossa vida. Amém. E eu acredito que a Bíblia é muito clara nisso, né? Quando você tem uma postura como vocês têm, você só traz bênção para a vida de vocês, né? Carregar mágoa, carregar rancor é muito pesado. Eu digo que nem toda relação nasce forte, mas ela pode se fortalecer, né? É verdade. Eu acho que essa é a nossa história. É verdade. Não é? Eu quero que você saiba que eu te amo demais, né? Eu te amo. Pode para todos, até para você ter soado como erro, como foi, né? Porque a gente não tinha planejamento, não tinha plano, não tem nada, mas você é um presente de Deus para nós. É orgulhoso ser seu pai. Não tenha dúvida disso, eu tenho o maior orgulho. Eu viajo, eu falo de você em todos os cantos. Eu sou psicólogo, estou na clínica, eu lido com crianças com todo tipo de dificuldade para lidar com a vida que elas tiveram. Você teria todos os motivos para ser uma criança rebelde, indisciplinada, né, rancorosa. Cara, eu não sei explicar, mas você explicou aqui, né, o porquê disso tudo. E eu tenho certeza que esse episódio vai fortalecer muitos vínculos familiares por aí. Amém. Vão reconstruir muitas histórias, né? Porque a escolha de viver bem ou mal só é nossa. É verdade. Né? Eu espero que a gente vá muito ao Mineirão, que a gente está nessa promessa já. É verdade. Já tem 3 anos que a gente está ensaiando isso. Um dia nós vamos. Não, todo ano. Não, esse ano nós vamos 4 vezes. Pois é, hoje eu lamento para os meus convidados que já passaram por aqui e os que vão passar. Eu tô terminando o meu melhor episódio, que eu tô com aquilo que é mais importante da minha vida, que são meus filhos, né? Eu tô aqui com o meu primogênito. Então, se você curtiu esse papo como eu curti, se você se emocionou como eu me emocionei, então se inscreva aqui no canal, curte, compartilha. E não esqueça, dá um pulinho lá no Léo Soares. Léo Soares, mas você pode procurar Léo Soares GC, o Léo Soares Estudos Bíblicos, vai ver minha fotinha lá, então, pode entrar. Se eu tô com 905, se eles forem lá, você bate seus 3.000 já também. É verdade. Fica um abraço para vocês e até o próximo Divancast.